Essa palavra, Atos 2, 42 até o 47, onde a palavra de Deus ela fala sobre a igreja primitiva, né? É uma igreja que foi a primeira igreja, não é nenhuma das denominações que existem atualmente, absolutamente nenhuma. Foi aquele primeiro grupo de pessoas que conheceram, que se reuniram, e ganhou o nome de Igreja, os Chamados. E como eles viviam? Eu acredito nessa igreja, que se ela foi verdadeira, então ela também pode existir novamente. Ela pode acontecer novamente. Porque ali não era uma instituição, não era uma organização, eram vidas. E nós também somos vidas. E nós podemos viver isso. Então a palavra de Deus diz, em Atos 2, 42 ao 47, como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, e partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A igreja nasceu, queridos, da obra do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe igreja. Sem a presença de Deus, não existe igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é a presença de Cristo na terra. E aqueles discípulos que seguiam Jesus, eles passaram a ter Jesus, a presença de Deus dentro do seu coração, a partir do momento que o sopro do Espírito Santo veio sobre eles. E aí eles passaram a ter um poder, né? O dínamos, a força do Espírito Santo. E quando nós falamos de força, esse texto para mim mostra duas forças que a igreja primitiva tinha. E duas forças que a igreja ela deve ter. O que é uma força? É algo que move, que faz agir. E a igreja precisa dessa força. Essa força não é o homem que dá. Este poder não é o pastor, não é um líder que dá. Esse poder, essa força, essa energia, este movimento, quem dá é o Espírito Santo. E aqui eu vejo duas forças nessa igreja. Uma que nós podemos chamar, né? Usando termos da física, a força centrípeta. O que é a força centrípeta? Ela puxa para dentro. Ela gira e puxa para dentro. Nós vemos aqui nos versículos de número 42 a 44, que havia uma força que puxava as pessoas. Eles queriam estar juntos, eles queriam partir o pão, eles queriam estar orando um pelos outros, eles queriam interceder, eles queriam visitar, abençoar. Tinha uma força que unia aquela igreja. E essa força que fazia aqueles cristãos serem tão unidos é a força do Espírito Santo, que aqui eu chamo de um movimento centrípeto. Ele puxava as pessoas. Eu não consigo estar sem meu irmão. Eu não consigo estar longe da minha igreja. Eu quero estar lá. Tem algo que me faz estar lá. E essa força é a força do Espírito Santo. Mas depois você vê a partir do versículo 45 que a força mudou de direção. Parece que a força ela foi tão grande, tão grande, tão grande, que aquele mover que puxava as pessoas, de repente começou a jogar as pessoas para fora. E aí inverte. Talvez a direção é a mesma, mas a força muda. Se torna uma força centrífuga. Começa a jogar para fora. E aí as pessoas começam a fazer coisas, começam a vender suas propriedades e dar para os outros. Começam a sair para outras nações. Eles começam a pregar em outros lugares. E aquela igreja, então, ela sai. Ela sai de si mesma. E aí também se chama força missionária da igreja. Irmãos, nós precisamos deste poder do Espírito Santo. Senão nós vamos estar fadados à inércia. Você pode tentar, como um paralítico, tenta se levantar e você não vai conseguir. Mas com apenas uma palavra, ou apenas com o sopro do Espírito Santo, nós nos levantamos. E aí vai começar a haver um mover, acontece um mover entre nós como igreja do Senhor, como aquela igreja primitiva,
um mover que nos faz estar unidos verdadeiramente. Não reunidos. Não estar perto, mas unidos verdadeiramente. Essa força que nos une. Mas também essa força que nos leva a ir àqueles que estão sofrendo. Aqueles que estão precisando do Senhor. Aqueles que precisam de uma palavra. Que precisam de Deus. O Espírito Santo tem esse poder. E ele usa qualquer movimento, qualquer direção. Mas ele faz isso. Fecha os seus olhos, vamos orar. Em nome de Jesus. Pai amado, nós clamamos a Ti, ó Pai, nessa noite. Por esse poder, Pai, do Espírito Santo em nossa vida. Que a Tua igreja, Pai, como aquela igreja primitiva, ela seja uma igreja, Pai, fortalecida por Ti. Tira, Pai amado, toda paralisia espiritual, toda frieza, toda dureza, Pai, tudo que nos impede, Pai, de agir, de nos levantar, ó Pai, de nos direcionar até onde o Senhor quer que nós estejamos, ó Pai. Deus, eu Te clamo, Senhor. Eu Te clamo, Pai amado, como aqueles irmãos clamavam ali no dia de Pentecostes. Eles clamavam, eles clamavam, eles clamavam, eles perseveravam. E o Espírito Santo veio sobre eles. Veio sobre eles, fez eles estarem tão unidos, tão fortalecidos, que eles eram capazes de vencer tudo com amor. Mas, Pai amado, nos leva também, Deus, a estarmos diante daqueles que precisam de Ti. Nos leva, Senhor amado, aos confins desta cidade, aos confins da terra. Nos dê, Pai amado, este amor, ó Pai, este poder, que nos faça anunciar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus.